E aí galera, beleza? Agora eu vou iniciar um tópico muito importante e é o básico da física, que começa muita coisa, que é cinemática, tá? Então, como seguindo no formato dos vídeos anteriores, dos módulos anteriores, tem aula de teoria e depois tem os exercícios. O que acontece? Essa cinemática é a parte do que a gente chama de mecânica, né? O estudo do movimento, dos corpos e papapá. Então, começando com aquele blá 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 inicial, né? O que a gente vai ver é a questão de velocidade, né? Mas por que é cinemática? Cinemática, esse nome vem do grego. Já pensou que também tem cinema? Cinema também tem o mesmo nome de cinemática, né? Tem alguma coisa assim relativa, assim, meio parecida, né? Então por que tem? Porque a mesma coisa vem de cinética, né? Cinética é velocidade, movimento. Então o cinema nada mais é do que cinematografia, ou seja, fotografias em movimento, tá? Então que era aquele negócio que, né? E nem isso que vocês estão vendo agora, que é o vídeo, né? Que é, ou seja, movimento, né? Então com isso a gente vai estudar o que? Os tipos de movimento que existem, que são o movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, né, uniforme, movimento circular uniformemente variado, lançamentos, quedas, né, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, força centrífuga e centrípeta e os conceitos de referenciais iniciais e não iniciais. Depois disso, a gente passa para dinâmica, que é a parte de estudo de forças e energia e trabalho, tá? E aí a gente fecha a parte de mecânica, a parte de movimento. Depois a gente vai ver estática. Estática é a parte de estudo de forças para corpos em equilíbrio, ou seja, parados, tá? O pessoal que vai fazer engenharia civil que tem que se preocupar com isso. O pessoal de mecânica e de engenharia aeronáutica é mais essa área aqui, né? Também tem a parte de movimento uniformemente, um movimento harmônico simples, tá? São vibrações, oscilações e papapá, ok? Mas antes de a gente começar com a parte de cinemática, a gente vai dar uma revisão bem rápida, bem simples de conceitos de vetores, tá? Então, vamos lá, começando a nossa aula de hoje, cinemática, voltando para física, né? Então veja o seguinte, deixa eu tirar esse cabo USB da câmera aqui que tá fodendo tudo. Não é a sua hora. Eu tava baixando os vídeos de cinética química também, então vou aproveitar aqui. Vamos já pegar aqui a nossa lista de exercícios. Eu devia ter arrumado tudo isso antes de fazer isso, tá? Então veja o seguinte. Cinemática. Olha, a cinemática, né? A gente vai estudar o movimento, ou seja, o que é o movimento? Primeiramente vamos iniciar aqui, ou seja, é quando um corpo sai de um ponto no espaço de uma localização, ficou horrível isso aqui, né? Em x e y, tá? Ele sai de um ponto aqui, vai para outro. E nesse movimento ele leva um certo tempo, né? Então, esse deslocamento houve um certo tempo. Então você tem um conceito de velocidade, ou seja, variação, né? A variação de posição dele com o tempo, tá? Esse conceito de velocidade é muito relativo, tá? Depende muito de como você observa. Por quê? Dependendo do referencial que você toma, você pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Repouso é ele estar parado, né? Então aqui a gente chama isso aqui de referencial S, tá? Ou seja, é um lugar de onde vai ter um cara, o Yudão aqui, que vai ficar observando tudo e anotando, né? Você também pode ter, por exemplo, um referencial aqui, ó, tá? Um S', que ele vai ficar olhando para cá. Você também pode ter um referencial aqui, né? E o cara vai estar olhando aqui, e um S2'. Cada um vai ver esse movimento aqui, ó, de uma forma diferente, tá? Porque para esse cara aqui, digamos que isso aqui seja a posição 1, posição 1. Para esse cara aqui, isso aqui não é a posição 1 e 1 como é para esse cara. Ou seja, vai depender muito de como você está vendo tudo isso. Imagina agora que você está
na beira da praia, né? Pegando sol. E aqui você tem um barco aqui navegando, blá, 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 né? Esse barco aqui, né, tá passando com uma velocidade em relação a você, em relação à Terra, tá? Com uma velocidade V. Você vê esse cara com essa velocidade. Só que esse cara aqui vê você se mexendo para o outro lado com a mesma velocidade ou para o contrário. Tá vendo que nada é absoluto, tudo é relativo, ou seja, depende de como você observa, né? Agora imagina que este cara começa a andar aqui com uma velocidade V1. Para você que está aqui, né, ele vai estar andando com uma velocidade V mais V1, né, para você que está parado. Só que para um cara que está aqui no barco, vai ver ele andando com velocidade V1 só, certo? Então você vê que dependendo de como você observa isso, você pode ter diversos tipos de interpretação. Agora que você está na praia, você vê um maluquinho assim, aí mané, eu vou atravessar esse rio aqui, vou chegar do outro lado. Então ele começa a nadar e ele sai nadando com a velocidade Vn, certo? Então, para ele, aqui ó, para um cara na água, que está olhando aqui o amigo dele, vai ver ele andando nessa direção. Só que para você, o que vai acontecer? Devido a água estar empurrando ele para o lado e ele não percebe, ele vai estar também sendo puxado para o lado. O que vai acontecer é que ele vai estar movimentando-se nessa direção, né? Então a velocidade relativa dele vai ser nessa direção, tá? Então veja o seguinte, você tem questões de referencial, ou seja, dependendo de como você olha, você tem diferentes medições. Hoje eu estava lá em São Paulo e eu estava no metrô, né? Aí antes de entrar no metrô, eu via o metrô passando com uma velocidade rápida pra caralho, né? Velocidade do metrô. E todo mundo que estava sentado, né, lendo jornal, escutando música, passava com a velocidade do metrô rápida pra caralho. No entanto, quando eu entrei no metrô, eu comecei a ter, para alguém que está na estação, uma velocidade do metrô rápida pra caralho, né? Só que as pessoas que outrora para mim estavam rápidas pra caralho começaram a parecer paradas, porque a nossa distância relativa não variava. Então dizer, poxa, eles estão parados. No entanto, não é verdade. Depende de como você olha. Então a resposta não é sempre a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar da noção de vetores. Vetores são entidades matemáticas que representam grandezas físicas, tá? E que precisam de uma intensidade, né, que é o módulo, de uma direção e um sentido. Então, para você estudar cinemática, você precisa dos conceitos de vetores para analisar os referenciais, de acordo com os referenciais, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos ver aqui um pouquinho de vetores, tá? Então, o vetor, você tem a intensidade dele, a direção, que pode ser assim, né, na vertical, ele pode ser na horizontal, pode ser aqui. E o sentido, isso aqui é direção, tá? E o sentido dele pode ser assim na horizontal ou assim na horizontal. Ele pode ser assim na vertical ou assim na vertical. Ele pode ser assim na diagonal, ele pode ser assim na diagonal. Se tiver essa direção aqui, ele pode ser nessa diagonal ou nessa diagonal. Então, esses são todos os casos que os vetores podem ter. Para você, então a gente vai chamar o vetor com as letrinhas aqui com uma seta em cima, né? Então, quando você tem pouco tempo, o vídeo vai acabar. Peraí, vamos lá, vamos continuar.